Então, quando estiver pronto aí, Maurício, só me avisar, ou já está pronto, já está no ar, nem sei como é que está a situação. Hebreus 12. Amém. Queridos, vocês sejam bem-vindos, vocês que estão aí no YouTube, no Facebook. Eu sou o pastor José Hilton Batista, você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, Recife, Boa Viagem, em Pernambuco. E hoje nós vamos falar, o título da nossa mensagem é Diga Não ao Pecado. Diga não ao pecado. Hebreus 12, título da mensagem está aqui, Diga Não ao Pecado, domingo, dia 8/11/2020, pastor José Hilton Batista. Hebreus 12, versículo 1, a palavra do Senhor diz para nós o seguinte, meus irmãos, prestem bem atenção. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto faz o que, queridos? Nos rodeia. Irmãos, preste bem atenção. Eu poderia parar a mensagem aqui e ficar falando com vocês aqui horas a respeito disso. O pecado, ele só está esperando uma oportunidade para entrar na sua vida, para roubar você, para matar você e para destruir você. O pecado, ele está ali, pronto para fazer o que ele veio para fazer, que é tirar você da presença de quem? De Deus. E assim, meus irmãos, deixa eu contar para vocês uma experiência minha, onde Deus me trabalhou nisso daí. Eu estava na cidade de Aracaju, eu estava indo para um determinado local, estava dirigindo o meu carro tranquilamente. E eu levei uma fechada, e aquilo me tirou a paz. E eu fiquei muito irritado. Eu já tenho uma certa experiência, quem dirige há muito tempo tem uma certa experiência na direção. E eu tenho uma certa experiência. E eu saí atrás, igual um louco, atrás da pessoa que me deu uma fechada. Eu dei uma cegada que eu não sei, irmão, até hoje eu saí igual um louco. E eu fui fazer uma curva e a pessoa também foi. E eu consegui colocar o meu carro por dentro. E a pessoa ficou por fora. E aí eu alonguei a curva, abri bem o meu carro e joguei o cara lá para o meio-fio, para ele poder ficar lá, fechando ele como ele tinha me fechado, né? E eu fui fazendo isso. Aí o cara naturalmente freou, né? E eu peguei, fui embora e saí dali como dever cumprido. Irmãos, momentos depois daquilo, aí veio a presença do Espírito Santo de Deus. Deus me mostrou que para você sair do céu, para ir para o inferno, é 1/1000 de segundo. Eu parei assim, eu digo, meu Jesus, o que é que eu fiz? O que é que eu ganhei? Eu fiquei assim pensando, meu Deus, né? A pessoa podia estar com um problema, alguém passando mal em casa, né? A pessoa podia estar com um negócio urgente para resolver, cada um tem os seus problemas, né? Estava ali querendo ir rápido, né? Nada justifica o que eu fiz, irmãos, nada. Então cada um de vocês pensa um pouco, porque não sou eu que digo, é a palavra de Deus que declara. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia mostra aquele que vai para o céu e a Bíblia mostra aquele que vai para o inferno. Quem é que vai para o céu? Aquele que respeita, aquele que obedece a quem? A Deus. Quem é que vai para o inferno? O que é rebelde. Aquele que toma atitude como eu tomei, de dar o troco, de pagar pela mesma, o que, irmão? Moeda, de receber conselhos que não são de quem, irmão? De Deus, mas são diabólicos, só para tirar você da presença do Senhor. A gente tem que estar atento, irmãos, porque como diz a palavra,
ele declara: nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos o que, irmão? Rodeia. Então o pecado, meus amados, ele está nos rodeando. Ele está esperando uma oportunidade. Porque, como declarou o profeta Isaías, quando ele se viu diante do altar, quando ele se viu na presença de quem, irmão? De Deus. O que é que Isaías declarou? Vamos lá para Isaías. Não estava aqui no meu... Mas é importante que a gente entenda isso. É importante. Deixa eu ver aqui. É Isaías quanto, pastor? Já eu te digo. Não era algo que estava preparado aqui por mim, mas se Deus quer falar, a gente fala. Né, meus irmãos? Isso é importante. Isaías... É Isaías 6, versículo 2, ele começa dizendo o seguinte: os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios, o que, irmão? Impuros, e habito no meio de um povo de que, queridos? De impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com um instrumento. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu que, irmão? Pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Então vamos lá. O que aconteceu aqui com o Isaías é um retrato meu e seu. Somos pessoas, irmão, cada um sabe as iniquidades. Paulo, esse grande homem de Deus, ele falava: o bem que eu quero fazer, esse eu não, o que, irmão? Não faço. Mas o mal que eu não quero, esse termina o que, irmão? Fazendo. Irmão, quanto de nós não já aconteceu a mesma coisa? Quanto de nós, irmão, estamos cheios de boas intenções, mas no meio do caminho, o diabo nos atiça, alguém usado por Deus, e a gente entra na pilha e termina fazendo aquilo que não quer o que, irmão? Fazer. E o bem que a gente se propôs, termina sem até fazer. Então a gente precisa entender isso. Nós habitamos no meio de pessoas pecadoras. Uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu ensino para vocês. Do pecador, irmão, não espere boas ações. Ele pode até fazer, mas mais cedo ou mais tarde o pecador vai cometer o que, irmão? Pecado. Por que um pecador? Irmão, nós que somos santos, de vez em quando estamos fazendo o que, irmão? Pecado, quanto mais o pecador. Então você tem que entender justamente isso. A gente precisa, irmão, da brasa de Deus. Jeremias 23, 29 declara que a palavra dele é uma brasa. João 17, 17 declara: santifica-os na verdade. A tua palavra é o que, irmão? É a verdade. E através da palavra de Deus, é um momento como esse, é um momento de santificação. É um momento de uma palavra como essa, que a gente passa a refletir diante de quem, irmão? De Deus. Entende isso. E cada um sabe as tentações que tem sofrido, cada um sabe as opressões, as angústias, as tristezas. Cada um sabe quem o diabo tem levantado para oprimir você, para angustiar você, para tirar a tua paz. E as pedradas, meus irmãos,
As pedradas, ela não vem de longe, não. As pedradas vêm de perto. É pessoas que você convive e vive. É pessoa que muitas vezes até o seu amigo, a sua amiga, que mais cedo ou mais tarde você termina se decepcionando. Quantos filhos já se decepcionaram com seus pais? Quantos pais já se decepcionaram com seus filhos? Quantas esposas se decepcionaram com seus maridos? Quantos maridos se decepcionaram com as suas esposas? E por aí vai, meus irmãos. Então, é pessoas que a gente está trabalhando junto, estamos todos juntos, um se ajudando, daqui a pouco quando vê, está um querendo puxar o tapete do outro. E a gente tem decepção. Então, voltemos lá para Hebreus 12, por favor. Versículo 1. A palavra do Senhor, ela nos ensina, Hebreus 12, versículo 1. Ele diz aqui para nós o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, de que forma? Com paciência. Na Bíblia atualizada tem a palavra perseverança. Quem é perseverante é paciente, quem é paciente persevera sempre. A carreira que nos está o que, irmão? Proposta. Qual é a carreira que Deus nos propôs? De sermos os seus filhos, de sermos santos, de sermos cidadão dos céus, de passarmos a eternidade do lado do Senhor. Amém, irmãos? Para isso acontecer, versículo 2, eu e você temos que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador de quê, irmão? Da fé. Aí ele nos dá o exemplo, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou o que, irmão? A cruz, suportou a missão. Vamos parar um pouco aqui. Levanta a cabeça, por favor. Olha aqui para o pastor. Preste bem atenção. Muitas vezes a sua missão é uma missão em glória. Você, às vezes, na sua casa é a única pessoa. Você está cercado de pecado na sua casa. Pessoas que bebem, fumam, chamam palavrão, mentem, prostituem. Pessoas convivendo com outras sem ser casada. Então, muitas vezes a gente está ali rodeado. E a gente tem que ter cuidado, irmãos. Há um tempo atrás, eu fui visitar uma pessoa e, de repente, essa pessoa, aconteceu um problema e acho que essa pessoa, ela achou que estava só, me esqueceu um pouco. E quando eu vi, a pessoa chamou um palavrão, digo, eita. Aí depois a pessoa ficou para ali, enrolou, eu fiz que não ouvi, digo, Jesus, está precisando da tua ajuda. Está precisando do Senhor. Mas eu entendi que foi a situação criada que tirou a pessoa de quê, irmão? Da paz. Então cada um sabe. Às vezes a vontade que dá de fazer certas coisas, né? Mas glória a Deus que nós somos de Deus. E do mesmo jeito que vem a vontade, vai o quê, irmão? Embora, né? A Bíblia diz, irai-vos, mas não o quê, irmão? Não pequeis. Às vezes a ira vem, não é sangue de barata, cada um sabe, né? Às vezes vem aquele momento que a gente fica um pouco fora de si, né? Por isso que a palavra do Senhor diz, quando estiver em vós, tem de paz com quanto? Com todos, porque quando você não está em você, você não tem paz com ninguém. Você quer briga com todo mundo. Mas Deus diz, né? Quando estiver em vós, tem de paz com todos. Então a palavra do Senhor diz que ele suportou a cruz, a missão. Agora, irmão, preste bem atenção no grande ensinamento que Jesus nos dá. Desprezando o que, irmão? A afronta. É fácil de ler, mas muitas vezes não é fácil de ver. Cada um sabe as afrontas que tem sofrido. Cada um sabe a luta que tem sofrido. Mas Deus pede para nós que a gente despreze as afrontas, porque ele assentou-se à destra do trono de Deus. A Bíblia fala que ele intercede por quem, irmão? Por nós. Põe aqui na tela, por favor, Marcos 16, versículo 20. 16, 19 e 20, por favor. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de quem, irmão? De Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, quem, meus amados? O Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então Deus está pronto para nos ajudar.
Pronto. Jesus que ele mais quer nos ajudar. Voltando lá, Hebreus 12, versículo 2. A palavra do Senhor declara: assentou-se à testa do trono. Nós temos que desprezar o que, irmão? A afronta. Nós temos que suportar a cruz, a missão que Deus nos deu. Versículo 3, presta bem atenção no versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais o que, irmão? Contradições dos pecadores contra si mesmo. Então, observem bem, a pessoa que te afronta é um pecador, é uma pecadora. É uma pessoa que está na mão de Deus? Não, está na mão de quem, irmão? Do diabo. Por isso que está te afrontando, por isso está se levantando. Então, nós temos que entender o seguinte: de pecador, você tem que esperar o pecado. Quando o pecador não faz o pecado, então fica alegre. Mas o problema de muita gente é que a pessoa quer que a pessoa que não tem a Cristo, que é uma pecadora, ela tem uma atitude de uma cristã, e ela não tem. Então a gente tem que entender isso. Então ele diz aqui, olha só: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não, que, irmão, enfraqueçais. O diabo envia os mensageiros dele para tirar a tua paz, só para enfraquecer você na fé, desfalecendo em vossos ânimos. O diabo envia pessoas para afrontar você, só para você desanimar. Irmãos, quando a gente está fraco na fé, quando a gente está desanimado, nada acontece de bom. As coisas ruins só vêm. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Ô pastor, eu sei, eu já passei por isso. Eu passei um tempo desanimado. Eu passei um tempo fraco na fé, não tinha força para orar, não tinha força para ler a Bíblia, não tinha força de vir aqui na igreja. Irmão, nós estamos vivendo um momento como esse. Quantas pessoas estão em casa desanimadas? Quantas pessoas estão em casa fracas na fé, né? Quantas pessoas? Sexta-feira à tarde eu fiquei impressionado pela quantidade de pessoas que deu aqui na igreja. Digo, eita Jesus, que bênção, né? Um bocado de morto ressuscitou. As pessoas vieram, de glória a Deus, Jesus, o Senhor está levantando o povo. Porque, irmãos, a gente tem que, como eu falei para uma irmã, né? Ô pastor, eu vou para a igreja quando? Irmão, você vai quando Deus tocar no teu coração e você se sentir firme. Porque não adianta a pessoa vir com medo. O medo é uma porta aberta para quem, irmão? O diabo. Nós estamos fazendo aqui a nossa parte. Você entra, a gente mete álcool gel na sua mão, né? A gente está fazendo aqui o distanciamento de todo mundo, dentro da medida do possível, né? A gente termina o culto, os meus obesos correm aí dentro, nós temos álcool 70 para desinfetar, nós temos desinfetante que é bactericida, nós temos aí, eu comprei aquele cloro de 10%, e geralmente na água sanitária é 2%. Eu comprei de 10%, mata muito mais, né? Até que se pega numa parte de ferro, corrói tudo. Eu coloquei numa bombinha, a mola da bombinha, irmãos, foi embora, oxidou e quebrou. O negócio é forte demais, né? Então a gente está fazendo a nossa o quê, irmão? Parte. Todo banheiro nosso tem o sabão normal, né? Mas eu coloquei lá um pedaço de sabão amarelo, porque não tem sabão melhor do que o sabão o quê, irmão? Amarelo. A pessoa fica escolhe, ou ela vai lá para o sabão líquido, ou ela pega o sabão amarelo, mete lá e lava a mão bem lavado, né? Porque álcool gel é bom, mas melhor mesmo é lavar bem o que, irmão? As mãos com bom sabão, né? Aquele que mata realmente as coisas, né? Então é isso que nós temos que fazer. Mas tem muita gente desanimada. Aí Deus fala algo, irmão, que é muito intrigante. O versículo 4, ele diz para nós o seguinte, olha: ainda não resististe até o que, irmão? Ao sangue. Eu não vou abrir lá, mas isso me reluta a quem? Me reluta a Jesus. Lá em Lucas fala que quando Jesus estava sendo tentado, ele chegou a suar gotas de sangue. Irmãos, se você pegar especialistas a respeito de opressão,
Jesus chegou à opressão extrema. Tanto é que os discípulos, nenhum deles aguentaram. Todos eles dormiram. A opressão estava tão grande que eles não conseguiam se aguentar, eles dormiram. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos desse jeito. Estamos debaixo de uma opressão, a gente tem que se levantar. A gente tem que pedir ajuda. Deus está pronto para nos ajudar. A gente não pode abrir a porta para o pecado, a gente tem que dizer não ao pecado. Então, nós temos que resistir até o sangue. Se você for para o Apocalipse, Apocalipse é o livro do futuro. O que é que o livro do futuro declara? É Apocalipse 12:10. Só para você entender o que Deus programou para acontecer, tá? Apocalipse 12:10 diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. O que é que o diabo faz? O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Se você ler Jó, você vai ver como isso acontece. Reunião dos filhos de Deus. Quem é que aparece lá? Quem é que apareceu lá? O diabo. Deus falou: viste o meu servo Jó? O diabo já começou a acusar também. O Senhor cerca ele com tudo de bom. Permite que tire dele as coisas para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E assim aconteceu, né? Então, nós temos que abrir os olhos, irmão. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós não estamos do lado do vencedor. Por quê? Versículo 11, por favor. Olha aí, o livro do futuro, tá? A nossa vitória. E eles o quê? O venceram. Diga: eu sou mais que vencedor. Irmão, você também vence. Amém, irmãos? E eles o venceram. Que forma você vence? Pelo sangue de quem, irmão? Do Cordeiro. Então tem que resistir até o sangue. Sangue do Cordeiro. O que é o sangue? Sangue é vida. É através da vida de Jesus, é através de como Jesus venceu que nós vamos o quê, irmão? Vencer. Exemplo, João 16:33. Estas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom, eu venci. Quer vencer as aflições? Aprenda com Jesus. Cole com Jesus, medite na palavra de dia e de noite. Amados, por favor, não se chateie comigo. Eu não estou aqui para falar de quem quer que seja, mas eu estou aqui, irmãos, para... Muitas vezes nós pastores, irmãos, somos culpados da fraqueza de vocês. Nós temos a oportunidade de pregar, de ensinar vocês. E muitas vezes a gente não está pregando, a gente não está ensinando. A gente se limita a fazer uma campanha, a colocar um versículo, a levar você naquele entusiasmo. E o que é que acontece com muita gente? Quando chega a aprovação, ela não tem base bíblica. Então, irmãos, eu procuro dar para vocês a base bíblica. Eu procuro incentivar vocês a ter um caderno, a anotar o título da mensagem, anotar referências bíblicas. Nem toda hora eu estou perto de você, mas toda hora Jesus está do seu lado. E quando você medita, às vezes você tem um momento que você quer vir na igreja, mas não pode. Aí você pega um caderno e começa a lembrar das mensagens, vai falando com Deus, Deus te leva a outras coisas. Daqui a pouco você bota o caderno de lado e você já está na comunhão com quem, irmão? Com Deus, e Deus vai te ensinando. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que se aprofundar um pouco mais. A gente tem que deixar de comer na mão dos outros. Amém, irmãos? Eu não sei tudo, o missionário não sabe tudo, o pastor Guilherme não sabe tudo. Pode chegar um momento, irmão, de você, pastor, o senhor falou tal coisa, mas a palavra do Senhor diz assim, tal, nós vamos ver. Se eu tiver errado, eu vou chegar para vocês, irmão, me perdoe porque eu ensinei errado para vocês. Eu não tenho vergonha disso não, irmãos. Eu já pedi perdão à minha igreja, na frente de todo mundo, pedi perdão aos pastores que trabalhavam comigo, pedi perdão aos meus obreiros, e eu não tenho vergonha não. Eu quero ir para o céu. Se tem algo impedindo, eu tenho que me limpar em nome de quem, irmão? De Jesus. Se alguém tiver algo contra mim, pastor, o senhor pecou contra mim, por favor, pode falar na frente de todo mundo. Ah, mas eu vou constranger o senhor. É melhor ficar constrangido aqui algum tempo
do que ficar constrangido por toda o que, irmão? A eternidade. A gente tem que orar, Jesus, se eu tenho algum pecado, meu Pai, que apareça. Porque o pecado que aparece, você se limpa. Aquele que confessa e deixa, alcance de Deus o que, irmão? Mas o pecado que for revelado só no dia do juízo, meu irmão, já era. Você vai estar perdido por todo o que, irmão? Eternidade. Então você tem que abrir o coração, falar com Deus. Deus me limpa. Deus me purifica, né? Como diz o Salmo, acho que é Salmo 19, né? Acho que é versículo 10, meu Deus, como é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dizer, para não falar, é Salmo 19 mesmo, Jesus? Deixa eu ver aqui. É Salmo 19, versículo 12. Põe na tela aí, por favor. Salmo 19, versículo 12. Ele diz, olha, quem pode entender os seus próprios o que, irmão? Erros. Irmãos, teve um momento na minha vida que eu achei que eu estava perfeito, mas eu comecei a ter problemas. Maldição sem causa não se cumpre. Digo, Jesus, eu acho que eu não tenho erro, mas se eu tenho, me mostra. Como Deus me mostrou. Eita Jesus, como eu estou errado. Eu preciso melhorar muito. Meu irmão, irmãos, quanto mais perto de Deus você chega, mais você vê a santidade de Deus e mais você vê o quanto você precisa dele para se santificar, para não permitir que o pecado venha sobre você. A palavra do Senhor diz, expurga-me. Expurgar é tirar, lançar fora, né? Tu, dos que me são o que, irmão? Ocultos. Irmão, nós temos que orar, Jesus, se eu tenho algum pecado oculto, meu Pai, me expurga, tira de mim, limpa, me purifica, não permita. Tem coisas que a gente às vezes não tem consciência do erro, né? Não tem consciência. Nas questões mesmo, né? Está havendo uma divisão clara. Aquele que é santo, né? Apocalipse 20:11, por favor. Apocalipse 20:11. Não, não é Apocalipse 20:11 não, peraí. Eita Jesus, qual é, meu Pai? É 22, é? Apocalipse. É 22:11. Errei por 2 capítulos. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O que é que nós estamos vendo no Brasil e no mundo? Uma polarização. Quem está errado está cada vez ficando mais o que, irmão? Errado. E quem está certo está cada vez ficando mais o que, irmão? Certo. É isso que nós temos que entender. Não querendo santificar o indivíduo, né? Mas nós temos um presidente que chegou com a palavra de quem, irmão? De Deus. Conhecereis a verdade vos... Essa palavra que está sustentando ele, irmãos. E que ele continue com a palavra. A gente nunca viu isso. E estamos vendo, né? É perfeito? Não. Conhece? Não. É um neófito na fé. Tem muito a melhorar. De vez em quando chama um monte de palavrão. A gente vê, irmãos. Mas ele está com a palavra. Ele está lá reinando junto com quem, irmão? Com Jesus. Do seu jeito, não completamente, não. Mas se a gente levantar, irmãos, Deus levantou Ciro, Deus levantou Nabucodonosor e por aí vai, irmãos, tanta coisa. Deus sabe como fazer o juízo, Deus sabe como acertar as coisas. Amém, irmãos? Então, voltando lá, Apocalipse 12:11, que eu comecei e não terminei. Apocalipse 12:11, ele diz: e eles o venceram pelo sangue, sangue é vida do Cordeiro, pela vida do Senhor Jesus, e pela palavra do seu testemunho. Irmão, nada sem a palavra. João 15:3, sem Jesus nada nós podemos o que, irmão? Fazer. E ele diz mais, e não amar o que, irmão? A sua vida. Não adianta, meus queridos, fazer do jeito que eu quero, que eu penso, não adianta. Vocês estão lembrados de sexta-feira?
Foi sexta-feira, meu Deus, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui para não falar besteira, né? Efésios 2, versículo 3. Eu dei para vocês aqui sexta-feira. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, o que, irmão? Carne, fazendo a vontade da carne de que, irmão? E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Irmão, esse era o nosso retrato. Esse era o nosso retrato. Mas mesmo nós sendo assim, Efésios 2:8. O que é que aconteceu? Porque pela graça, favor imerecido, sois salvo por meio de quê, irmão? Isso não vem de vós, não é pela nossa capacidade, é dom, é um presente de quem, irmão? Que muita gente tem rejeitado. Que nós não rejeitemos e que nós façamos outras pessoas compreender esse presente que Deus nos deu. Amém, irmãos? Então, voltando lá, Apocalipse 12:11, ele declara, 12:11, e não amaram a sua vida até a morte. Irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. Aquele que perder a sua vida, achará. Irmão, não adianta você fazer o que quer, né? Eu, José Hilton, eu sempre sonhei em fazer administração de empresa, sempre sonhei em ter minha empresa. E eu estava nesse caminho. Eu estava caminhando desse jeito. Eu tinha minha empresinha, começava aí, as coisas iam caminhando, eu ia aumentando, né? O meu patrimônio, o meu material, mas de repente Deus me chamou. E aí? Lutei com Deus, mas não, Deus, tá bom, hoje eu agradeço a Deus, meu Deus, é bem melhor fazer a tua o que, irmão? Vontade do que a minha. Então nós temos que aprender isso. Não adianta, irmão, você fazer do seu jeito. Você tem que morrer para o mundo e viver para quem, irmão? Para Deus. Amém? Glória a Deus. Então, voltando lá, Hebreus 12, versículo 1, 2, 3 e versículo 4. Amém? Hebreus 12, versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposto. 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o que, irmão? Contra o pecado. Irmão, eu sempre afirmo para vocês, nós temos que amar ao pecador, mas nós temos que odiar o seu o que, irmão? Pecado. Eu e você, como cristãos, não podemos aceitar ser conivente com o pecado. Você que tem a sua casa, você que é a cabeça da sua família, irmãos, a sua casa tem que ser um lugar o que, irmão? Santo. A sua casa tem que ser a presença de quem, irmão? De Deus. Se você é a autoridade que Deus constituiu na sua casa, faça da sua casa um lugar das pessoas, ao chegarem lá, elas vão sentir a presença de quem, irmão? De Deus. É só você lembrar. Irmãos, lembra de Zaqueu, um ladrão, um pecador. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Ele se arrependeu, ele mudou, ele confessou, ele conheceu os seus pecados. Pedro levou Jesus para a casa dele. Quando chegou lá, a sogra dele estava jazendo. Foi o que, irmão? Curada, a febre deixou. Irmão, quando Jesus está na nossa casa, o mal que houver vai embora. Agora, se você convive com o pecado, permite que o pecado venha, aí não dá certo, né? Aí como é que você quer que Deus opere? Como é que você quer que Deus, se você é a primeira pessoa a aceitar o pecado? Então nós temos que combater o que, irmão?
Não é palavra do pastor, está escrito, nós temos que combater o pecado. Então você não pode dar brecha, você não pode aceitar, você tem que se colocar firme, amém, meus irmãos? O exemplo que Deus me deu, Caim e Abel, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 1, lá no início da Bíblia. Amém, queridos? Diz aqui o seguinte: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Versículo 2: e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então nós estamos vendo aqui o curso natural de toda a família. Deixará o homem seu pai, sua mãe, apegar-se à sua mulher, tornarão dois uma só carne. E dali vai ter os filhos, que são herança do Senhor. E Deus não nos dá filho para perturbação. Isaías 65, versículo 23. E naturalmente os filhos vão crescendo, vão aprendendo, e cada um vai tendo a sua profissão, vai tendo a sua vida, para poder ter o seu próprio sustento. Então Abel era um pastor de ovelhas e Caim era um lavrador. Cada um tinha o seu trabalho que se complementa para o sustento do ser humano. Versículo 3: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto de que, irmão? Da terra. Tem pessoas que dizem que Caim pegou qualquer coisa. Não, Caim não pegou qualquer coisa. Ele pegou do fruto da terra, daquilo que ele plantava, né? Pegou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua o que, irmão? Oferta. Então Deus, já através de Abel, já mostrava aquele que seria a ovelha, a obra que Jesus iria o que, irmão? Fazer. O Cordeiro Santo que tirou o que, irmão? O pecado do mundo. Amém, meus amados? Então, ele já mostra isso aqui. E Abel atentou, porque nós sabemos que para haver remissão dos pecados, tinha que ter morte, tinha que ter derramamento de quê, irmão? De sangue. Hoje, para nós, é fácil. Então, quem era a pessoa que tinha o que matar? Abel. E isso aconteceu. Caim era frutas, era verduras, era legumes. Isso aí Deus, de certa forma, não quis, ele quis isso aqui. Então a gente tem que atentar e aprender. O versículo 5 diz aqui para nós: mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, porque não era dessa forma que Deus queria, né? Deus estava ensinando a humanidade. E irou-se Caim fortemente. Quando a gente se ira, irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 20. Olha aqui para a tela, fica mais rápido. Porque a ira do homem não opera o quê? A justiça de Deus. Então, na hora que Caim se ira, Deus não pode fazer o quê, irmão? Nada. Porque ele se separa do seu Deus. Por isso que a palavra diz: irai-vos e não pequeis. A gente vê aqui que Caim terminou o quê, irmão? Pecando. Voltando lá, por favor. Volta lá, por favor. Gênesis 4, versículo 4, né? Não, é 5 agora. Mas Caim para a sua não tentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu quê, irmão? Semblante. Então Caim descaiu o seu semblante. A Bíblia Sagrada declara lá em Provérbios 15, versículo 13, que o coração alegre formoseia o quê, irmão? O rosto. Mas pela dor do coração, o espírito o quê, irmão? Se abate. Então, infelizmente, Caim ficou de espírito o quê, irmão? Abatido. A afronta veio sobre ele, né? Ele ficou fraco na fé, ele desanimou, né? Tudo que a gente não quer. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Qual o motivo da tua ira? E por que descaiu o teu semblante? Qual o motivo desse seu semblante descaído? Versículo 7. Olha o que Deus faz. Se bem fizeres, não haverá aceitança para ti? Irmão, é isso que nós temos que aprender.
Preste bem atenção, deixa eu falar para vocês uma coisa muito séria. Não adianta, meus irmãos, você fazer as coisas do jeito que você acha, que você pensa. E aí, mamãe, papai, vovô, vovó, irmãozinho, irmãzinha, sobrinho, tio, filho, filha, empregado, servidor. Não adianta você querer agradar aos homens, agradar alguém da sua família. Se está errado, está o quê, irmão? Errado. Deus disse para Caim: Caim, não estou entendendo. Por que você está desse jeito? Se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti? Ora, o que é que ele devia fazer? Ele deveria ir até Abel, trocar com Abel as suas frutas, legumes, verduras, não sei mais o que ele plantava, por um animal e levar na presença de quem? De Deus. Porque da mesma forma que Deus aceitou de Abel, iria aceitar de quem, irmão? De Caim. Irmão, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Aqueles que são pessoas que praticam a palavra de Deus, sempre serão pessoas abençoadas. Não sou eu que digo, Provérbios 13, versículo 13. Olha aqui para a tela. O que despreza a palavra, o que é que vai acontecer? Perecerá. Mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado, recompensado. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Deus. Pastor, volta e meia eu estou sendo roubado. Será que você não está roubando a Deus? Você é fiel nos seus dízimos? Você é fiel nas suas ofertas? É a única parte da Bíblia. Você tem cumprido o que Deus tem mandado você fazer? Você tem se colocado naquilo que a palavra tem falado ao seu coração? Ou você é uma pessoa, me perdoe a expressão, religiosa, que tem aquela aparência, mas não cumpre o que a palavra manda você o que, irmão? Fazer. Você está abrindo brecha, meu irmão. O pecado está aí, entrando na sua vida. Então a palavra do Senhor diz aqui para nós, volta lá por favor, Gênesis 4, versículo 7, né? E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, por que decaiu o teu semblante? 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então, e se não fizeres bem, o pecado jaz o que, irmão? À porta. Então Deus estava mostrando para Caim que o pecado estava à porta. Por quê? Efésios, deixa eu abrir aqui para poder dizer para você. Efésios 4. Qual é o versículo, Jesus? 26. 4, 26. Irai-vos e não que, irmão? Não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa o que, irmão? A ira. A ira, ela não pode ser alimentada. A ira, ela tem que tirar o alimento dela. Sem lenha, o fogo o que, irmão? Se apaga. Eu tenho que tirar o fogo, eu tenho que tirar a lenha. Eu tenho que me colocar diante de Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo, meus queridos? Quando um não quer, dois não brigam. Mas muitas vezes a gente quer. E termina os dois o que, irmão? Brigando. Ah, eu sou crente, mas não sou o que, irmão? Besta. Né? Uma pessoa uma vez me disse: quem muito se abaixa, o fundo... Mas o Senhor diz para nós, irmãos: humilhai-vos debaixo da potente mão e Ele vos exaltará. Então se humilhe, irmão, que Deus vai te exaltar. Fique em paz, fica tranquilo. As pessoas podem achar que está ganhando de você, mas não estão, irmão. Elas estão cavando a sua própria o quê, irmão? Sepultura. Gênesis 2, 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te... Quem vem contra você, irmão, está debaixo de maldição. Vocês estão entendendo, meus amados? Então tem que ficar em paz. O cristão sabe
e tem que saber que ele está do lado da vitória, que ele está do lado do Deus Todo-Poderoso. Ele não é um ser qualquer, ele é filho do Criador dos céus e da terra. Ele é filho daquele que lhe criou, soprou na sua nariz o fôlego da vida, daquele que quer você tendo uma vida eterna do lado dele. Então ele tem que entender o seguinte, volta lá por favor, Gênesis 4, versículo 8, Gênesis 4, versículo 8, por favor, e falou, versículo 7, por favor, 7, isso. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu, que irmão? Desejo. Olha que coisa séria. E para ti será o seu desejo, e sobre ele o que, irmão? Dominarás. Então, Deus mostrou ali claramente que Caim deveria rejeitar o pecado, e Caim não poderia aceitar o pecado. Então, a palavra do Senhor diz aqui para nós, versículo 8, e falou Caim com seu irmão Abel. Então, ele falou, ele convenceu Abel a fazer alguma coisa. E sucedeu que, estando eles no campo, olha só, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o que, irmão? E o matou. Então, o que é que isso nos ensina? Que a ira dele permaneceu, que a ira virou uma raiva, que a raiva virou um ódio, a ponto de matar o seu próprio que, irmão. Que coisa triste, que coisa absurda. Mas nos dias atuais nós estamos vendo coisas piores, né? Filhos fazendo aberrações contra os pais, pais fazendo aberrações contra os filhos, né? Eu às vezes fico olhando, meus irmãos, a pessoa tem um filho, aí por algum motivo separa, despreza o filho completamente, aí arruma outra pessoa, aí faz outro filho, aí fica dando atenção a esse outro filho e esquece dos primeiros que teve. É triste a gente ver isso, né? Mas está assim desse jeito. Está assim desse jeito. Filhos que têm que ser criados pelos avós. Não, o avô já fez a sua parte. A avó já fez a sua parte. Já criou os seus filhos. Agora, os seus filhos têm que criar os seus o quê, irmão? Filhos. Porque os filhos são herança de quem, irmão? Do Senhor. Quem vai prestar conta diante de Deus não são os avós, são quem, irmão? Os pais. Pais, não provoqueis a ira do seu que, irmão? Filho. E tem muito pai provocando a ira de que, irmão? O que é que se acha um filho que é criado pelos avós, que sabe que seu pai o abandonou, que sabe que a sua mãe o abandonou? Esse pai e essa mãe está levantando o que, irmão? A ira do filho. Coisa triste, irmão. As pessoas não têm ideia do pecado que elas estão cometendo. Ô pastor, misericórdia de mim, eu estou nessa situação. Então se corrija. Não existe ex-pai, como também não existe ex-filho. Filho é filho todo o tempo e pai é pai todo o tempo. Não tem essa não de desfiliação. Não, corte aqui, eu estou de mal, estou desfiliado. Não existe isso. Então, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então o pecado foi o que, irmão? Consumado. O pecado estava à porta de Abel, e infelizmente, o pecado estava à porta de Caim. Infelizmente, Caim abriu a brecha, Caim aceitou o pecado e consumou o pecado. Queridos, o que é que aconteceu? Para todo pecado existe a consequência de quê, irmão? Do pecado. A palavra do Senhor diz, versículo 9, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Versículo 10, e disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha só que coisa séria. Então, você vê que, espiritualmente falando, existem consequências e consequências sérias. Quais são as consequências, pastor? Versículo 11 e 12 mostra. Agora,
que é que ia acontecer com Caim? Maldito és tu desde a terra. A maldição veio sobre ele. Irmão, se a gente abre porta para o pecado, a maldição vem sobre nós. É uma coisa muito séria, meus amados. Muito séria. A gente tem que fechar a porta para o pecado. A gente tem que orar a Deus. Deus me expulga os pecados que são ocultos. Deus me limpa, me purifica. Tem pessoas que dizem, Deus sabe como eu sou, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, Deus chamou você para você mudar. Deus chamou você para você se arrepender. O primeiro batismo é o batismo de arrependimento. Depois é cumprir o mandamento. É você ser uma nova criatura. Depois é nascer da água, da palavra e do Espírito, daquele que nos convence do pecado, da justiça e do que, irmão? E do juízo. É nos purificar completamente. É nos santificar. É isso que nós temos que aprender. Aí a palavra do Senhor diz: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha que coisa séria. Versículo 12. Quando lavrarás a terra, não te dará mais a sua o que, irmão? Força. Ou seja, ele tornou-se uma pessoa o que? Estéril, improdutivo. Irmão, olhe para você. Às vezes você diz, pastor, eu não entendo. Eu trabalho e nada tenho. Tem gente que é assim. Não é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que luta, mas não consegue nada. Porque não consegue nada, tem algo de errado. Você tem que abrir o coração para Deus. Você tem que se acertar com Deus. Você tem que abrir, meu Deus, o que é que está havendo comigo? Me mostra, Deus vai mostrar. Deus vai dar a direção. Deus vai orientar você. Às vezes tem algo que está empancado na sua vida, tem algo que não vai para frente na sua vida. Tem pessoas que é na parte sentimental. Que negócio é esse? Cadê a tua metade que não chega? Tem pessoas que é na parte financeira. Prosperidade é um dom, é um presente de quem, irmão? De Deus. É aquela pessoa que de repente é abandonada por todo mundo. Pode todo mundo te abandonar, mas Deus não te abandona, irmão. Então a palavra do Senhor diz: quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Olha só, fugitivo e errante serás o que, irmão? Na terra. Por que tanta gente se droga? Querendo fugir da realidade da vida. Sim ou não, irmãos? Por que tanta gente bebe? Querendo fugir da realidade da vida. Por que tanta gente quer viajar, quer conhecer o mundo? É fugindo da realidade de quê, irmão? Da vida. Tem pessoas que ela não para quieto no canto. Tem gente que não consegue trabalhar um ano numa empresa. É pessoa fugindo da realidade da vida. Tem um monte de gente desse jeito, irmãos. É a pessoa insatisfeita. Olha quando Adão e Eva pecaram, olharam para si e não gostaram. Fizeram folha de figo. Por quê? Porque estavam insatisfeitos com aquilo que viram. Então pecou, irmão, insatisfação vem. A pessoa não está satisfeita, não tem lugar que ela está satisfeita. Ela está sempre. Por que tem gente que compra compulsivamente? Porque pessoa insatisfeita. Porque tem gente que come compulsivamente? Porque pessoa que fica insatisfeita. Porque tem gente que quer passar o dia todinho dormindo? Porque é pessoa que é insatisfeita. A gente tem que olhar isso, meus irmãos. A gente tem que abrir o coração. A palavra do Senhor diz para nós: quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Coisa séria. Deus falou com ele. Deus mostrou para ele: faz o bem, Caim. Faz o bem, Caim. Caim deveria fazer. Irmãos, eu e você fomos chamados para fazer o bem. O Salmo 37, eu creio que é o versículo 3. O Salmo 37, versículo 3, a palavra do Senhor diz: confia no Senhor e faz o que, irmão? O bem. O que é que vai acontecer com você? Habitarás na terra e verdadeiramente serás o que, irmão? Alimentado. Tudo que Deus quer é alimentar você. Tudo que Deus quer é suprir a sua necessidade. Meu querido, minha querida, não importa a ordem mundial, não importa quem está governando, não importa qual é o sistema, o que importa é você ter comunhão verdadeira com quem? Com Deus. Quando você tem, Deus não te deixará. Lembra da loucura
Acabe e Jezabel. Mas teve um homem que se colocou contra, chamado Elias. Rei, vem cá, tu és perturbador de Israel. Durante 3 anos e meio não vai chover. E foi-se. Deus levou ele para uma caverna. Na caverna tinha água. Na caverna tinha os corvos trazendo pão. Elias estava ali sendo alimentado por Deus. Uma viúva clamou. Deus disse: sai daí, Elias, acabou a água. Vai lá para Sarepta, eu vou te sustentar. Chegou lá em Sarepta, a viúva só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ia comer e ia morrer. A água não era problema. Elias pediu água, ela foi buscar água. Mas Elias tem que exercitar, usar o que, irmão? A fé. Então, certo como vive o Senhor, faz primeiro para mim um bolo pequeno, porque eu sou aqui representante de Deus. E depois, né, está lembrado dos 10%? Bolo pequeno, 10%, né? E vivei do resto. O azeite não acabou, a farinha que não acabou. Irmão, para pensar um pouco. O Deus que é poderoso para fazer com que o azeite não acabasse, a farinha não acabasse, não era poderoso para fazer com que a água lá do ribeiro da caverna também não acabasse? Mas se ele fizesse que a água permanecesse, a viúva e o menino iriam o quê, irmão? Morrer, porque elas não tinham fé. Elas não estavam na presença de quem, irmão? De Deus. E Deus mandou Elias lá. E Deus ouviu o clamor daquela viúva, a sinceridade do seu coração. Nosso pastor Jaime de Amorim Campos fala algo muito verdadeiro. Deus não procura os perfeitos, mas Deus procura aqueles que são o quê, irmão? Sincero. É sinceridade, irmãos. Você pode mentir para quem você quiser, mas para Deus ninguém mente. Então seja sincero, seja verdadeiro. Reconheça os seus erros, reconheça a sua fraqueza, peça ajuda a Deus. Ouça o que Deus está falando através da palavra. Abra o coração, envolva-se com a presença da palavra de Deus. Não seja um crente superficial, não seja um religioso. Se aprofunde, leia a Bíblia, ore, peça a Deus entendimento. Lute para que você não seja um preguiçoso espiritual. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Peça para alguém baixar para você no seu smartphone a Bíblia em áudio e ouça a palavra de quem, irmão? De Deus. É fácil isso. Se você tem a nossa TV, tem um monte de homem pregando, um monte de mulher pregando. Na nossa TV tem a Bíblia lá sendo pregada. Você pega o pacotinho básico, é 40 e poucos reais, irmão, é baratinho, você gasta esse dinheiro com tantas coisas besteiras aí. Então seja uma pessoa, irmão, que realmente queira mudar, para não dar brecha para o pecado. Amém, irmãos? Para nós terminarmos e orarmos, Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Romanos 6, versículo 22. Mas agora, libertados de quê, querido? Do pecado. Glória a Deus. Que você seja livre do pecado. Que você compreenda que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário por você não pode ser em vão. Sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá Deus. A palavra do Senhor diz, 22, amado, e feitos servos de Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. Tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida o que, irmão? Eterna. Por quê? 23, aí vem o puxão de orelha do nosso Deus, e Deus só corrige os filhos que ama. Ele ama você, e Ele declara, porque o salário do pecado é a morte, natureza de Satanás, roubar, matar e destruir você. Mas o dom presente, gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Deus tem vida para você. Ele veio te dar vida, e vida com o quê? Com abundância. Se você entra pela porta chamada Jesus Cristo, 3 coisas te são oferecidas: salvação, salvar-se-á, entrará e sairá, libertação, encontrará paz, suprimento.
Irmão, entrou pela porta Jesus, reivindique, clame: eu quero a minha salvação, eu quero a minha libertação e eu quero o meu suprimento diário. O Senhor vai ser o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor vai me fazer deitar nos pastos verdejantes. Eu vou descansar nas águas tranquilas. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Através de quem? Cristo Jesus, meu, seu, nosso Senhor. Amém, queridos? Então, queridos, Romanos 12, 1, 2, 3 e 4. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Hebreus 12, 1, meu irmão. Isso. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de quê? Testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não dê brecha para o pecado. Não caia no erro como Caim caiu. Consequência séria, grave para a vida dele. Então, o pecado está do seu lado. O pecado só quer uma oportunidade. Irmãos, preste atenção, por favor. O pecado, ele dá prazer. Se o pecado não desse prazer, as pessoas não pecavam. Então, não receba o prazer do pecado. Despreze. Cuidado com as suas necessidades. Estou lembrado de Jesus? Jejuou 40 dias, jejuou 40 noites, teve fome. O diabo mandou ele fazer os pães, as pedras tornassem que, irmão? Em pães. Cuidado para você não obedecer à voz do diabo. Obedeça somente à voz do Espírito Santo, somente à voz do Senhor. Amém, meus amados? Vocês estão compreendendo, meus queridos? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a carreira de filho, de santo, de herdeiro, de mais do que vencedor, de abençoado. Versículo 2, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador de quê? Da fé, o qual pelo gozo que lhe estava o quê? Proposto, suportou a cruz, desprezando o quê? A afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. 3, considerai, pois, aquele que suportou tais condições, tais contradições, 2 pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 4, ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o que, irmão? Contra o pecado. Vamos agora orar. Fique de pé. Nós vamos clamar, primeiramente por nós. Você vai abrir o seu coração para Deus. Vai dizer ao Senhor Deus: Deus, se tem algum pecado na minha vida, eu peço perdão, eu me arrependo. Se tem algum pecado oculto, se tem algum pecado que eu estou fazendo que acho que é certo, me dá um entendimento para que eu não faça mais. Me ajude a confessar, me ajude a deixar, porque aquele que confessa e deixa, alcança de Deus o que, irmão? A misericórdia. Curve a cabeça. Pai, que palavra forte, linda e abençoada. Que amor, Senhor. Que amor que o Senhor tem por cada um de nós. Olha para mim, olha para os meus amados irmãos, olha para aqueles que estão pelas mídias digitais. Tenha misericórdia de nós. Se tem algum pecado oculto em nós, nos ajuda a expurgar. Expurga-me, Pai, esses pecados. É melhor que nós ficamos envergonhados aqui na terra do que ficarmos envergonhados por toda a eternidade. Não retire de nós a salvação. Não retire de nós a comunhão com o Senhor, porque o pecado nos separa de Ti. Então, meu Pai, se temos algum pecado, nos limpa, nos purifica, nos ajude, meu Pai, nos ajuda a nos compor, nos ajuda a reconhecer os nossos erros, nos ajuda a entender, meu Pai, da necessidade que nós temos de Jesus para nos santificar. Nos ajude a ser homens e mulheres que vivamos na Tua presença, que sejamos filhos do Senhor, que andamos segundo a Tua palavra.
E o Senhor é tão claro: sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Meu Pai, nos ajuda a santificar, nos ajuda a limpar, nos ajuda a purificar. Olha para nós, Senhor, olha para nós. Derrama do teu fogo, derrama do teu poder, derrama da tua unção. Sonda os corações e os pensamentos desse meu irmão, dessa minha irmã. Purifica-nos, meu Pai, nos limpa. Faça como o Senhor fez com Isaías. Toca nos nossos lábios, toca nos nossos pensamentos, toca nos nossos olhos, toca no nosso ouvir, no nosso gesticular, no nosso andar, no nosso vestir, no nosso comer. Toca com as tuas brasas vivas de fogo para nos purificar, meu Pai. Ajuda-nos a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Pai, não permita que a gente olhe para as coisas desse mundo, não permita que a gente aprenda as coisas erradas desse mundo, mas nós temos que aprender as coisas santas da Tua palavra. E é por isso, meu Pai, que nós estamos aqui, reunidos e unidos na Tua presença, nesse dia maravilhoso que o Senhor marcou nos céus, que era o dia da nossa purificação, que é o dia da nossa santificação, que é o dia da nossa limpeza, que é o dia da nossa, meu Pai, reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Estamos aqui diante do Senhor, meu Pai, clamando o fogo dos céus para queimar tudo aquilo que é do inimigo, para nos purificar, para nos santificar. Oh, meu Senhor, eu te louvo, eu te glorifico. Meu Deus, eu creio que Tu és Deus para nos perdoar todos os pecados e nos purificar. Somos homens e mulheres pecadores. Pecamos por pensamentos, por palavra, por gestos, por atitudes. Cometemos um grande pecado, é o pecado da omissão. Temos Jesus Cristo, mas muitas vezes nos omitimos a levarmos a Ele as outras pessoas. Nos purifica completamente, nos santifica completamente, nos limpa completamente. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, eu repreendo, eu amarro, eu acorrento, eu desligo, eu quebro, eu paraliso toda e qualquer obra que o diabo tem lançado na vida e na família desse homem, dessa mulher. Pai, passa com o teu poder, é do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu determino tudo que veio para roubar, matar, destruir, tudo que veio para tirar a paz desse homem, dessa mulher, caiam por terra agora, em nome de Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a vida deste homem e desta mulher, porque estão aqui os filhos e filhas do Senhor, estão aqui os herdeiros e herdeiras do Senhor, estão aqui os abençoados e abençoadas do Senhor, em o nome de Jesus. E esta é a Santa Ceia da Vitória. E o Senhor trouxe esse homem, o Senhor trouxe essa mulher, o Senhor trouxe esse povo, e vai trazer mais à tarde, mais à noite, para dar cada um deles a vitória. Porque eu creio que este povo é e sempre será muito mais do que vencedor. Que todos digam amém, digam graças a Deus e declarem: eu tomo posse da minha vitória em o nome de Jesus Cristo. Para Jesus uma linda e maravilhosa salva de palmas. Aleluia. Amém, irmãos? Eita glória! Estão com paz no coração? Estão leves? Estão na presença do Senhor? Que coisa linda, né, irmãos? Você pode ver que até o ar está diferente, né? É lindo a gente estar na comunhão com Deus. Pode sentar um pouquinho. Meus irmãos, nós vamos agora participar da ceia. Os amados que estão em casa, que não podem vir para a igreja, cada um sabe o seu motivo. Prepare aí o suco de uva, prepare um pedacinho de pão. Pastor, eu não tenho um pão, eu não tenho um suco de uva. Então, meu irmão, vai na fé. Pega um pouquinho de água, pega um pedacinho de bolacha. Vai aí que Deus te dá. Ah, pastor, em casa só tem guaraná. Pega um pouquinho de guaraná, fazer o quê? Né? Ah, pastor, em casa tem vinho. Não, vinho não, meu irmão. Sem álcool, nada com álcool.
é coisa sem álcool. É melhor, no lugar de vinho, é melhor água. Se não tem suco de uva, água. Vamos na fé. Amém? Meus amados, quem pode participar da ceia? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, 28, 29, 30 e 31, ele nos ensina isso. A palavra do Senhor diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Olha que Deus pede para você: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Caim deveria ter se examinado, mas ele deixou a ira. Então não adianta eu pedir perdão hoje a Deus e amanhã fazer tudo errado de novo. Amém, irmãos? O que adianta eu me santificar? O que adianta eu me libertar? O que adianta eu tirar de mim os desejos que não são provenientes da palavra de quem, irmão? De Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus está tocando no meu coração. Eu vivi uma vida errada. Quando eu conheci Jesus, já tinha uma idade, e eu vivia no meio troncho, né? E eu tinha as minhas intimidades, né? Mas, depois que eu aceitei Jesus, irmão, eu virei um santo homem do Senhor. Pastor, foi fácil? Não. As tentações vinham, meus irmãos. Os desejos vinham. Sonhos vinham. As coisas apareciam do nada. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Até o dia do meu casamento, eu me mantive santo diante do Senhor. E no dia do meu casamento, eu falei com a minha noiva, que hoje é minha esposa, que é a pastora Neide. A nossa lua de mel vai ser uma lua de mel santa. Nós não vamos ter nada. Nós vamos fazer a lua de mel para o Senhor. E assim foi. Eu sabia o que eu tinha feito de errado. Então eu queria dedicar aquela noite para quem, irmão? Para Deus. E assim eu fiz. Depois, no outro dia, nós tivemos o nosso mel. Mas naquela noite, foi uma lua de mel santa. Amém, irmãos? E é isso que você tem que perder. Faça que o Espírito Santo dirigir você. Se oriente. Cada um sabe os seus erros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, o que, irmão? Condenação. Olha que coisa triste. Não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitos fracos, doentes, dormem, literalmente morreram, né? Tá? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 31. 3:1. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. Mas, 32, mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o que, irmão? Com o mundo. Amém, irmãos? Não permita que o mundo venha te condenar. Seja uma pessoa diferente. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Pedimos perdão agora há pouco e voltamos a pedir perdão. Olha para mim, olha para os meus amados irmãos, naquilo que nós erramos, naquilo que nós falhamos, naquilo que nós pecamos, meu Pai. Nos ajuda a nos purificar, nos ajuda a nos santificar, nos ajuda a estar na tua presença, nos ajuda a viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida em comunhão com Deus, uma vida em comunhão com a presença do Senhor, uma vida em comunhão com aquele que é todo-poderoso, uma vida em comunhão com aquele que é todo-poderoso, uma vida em comunhão com todos aqueles que buscam a presença de Deus. Pai amado, Pai querido, em tua presença nós estamos, e diante do Senhor nós nos colocamos, e pedimos a tua bênção, a tua unção e a tua luz. Olha para nós, que somos homens e mulheres pecadores, te pedimos perdão, te confessamos, meu Pai,
E estamos aqui na tua presença para que o Senhor possa nos libertar de toda influência do maligno, de toda obra do diabo, de toda e qualquer ação de Satanás. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, que teu espírito de poder, que teu espírito de paz, que teu espírito de graça, que a unção poderosa do Senhor esteja sobre cada um de nós. Somos homens, somos mulheres que necessitamos do teu perdão, que precisamos, meu Pai, confessamos a ti, sermos homens e mulheres pecadores. Perdoa-nos, nos purifica, nos santifica, nos limpa completamente. Que todos digam, Pai, eu peço perdão por todos os meus pecados, conscientes ou inconscientes. Nos limpa, nos purifica, nos santifica. Ajuda, meu Pai, a reconhecer os meus erros. Expurga-me de mim os meus pecados ocultos. Que todos digam amém. Meus amados, a mesa está posta. Eu vou te oferecer o pão, simbolizando a carne. Eu vou te oferecer o suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus. Você que vai participar, pega o pão, pega o suco de uva. Não coma, não beba enquanto nós não mandarmos. E depois nós vamos todos juntos. Se você não está preparado, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não se decidiu batizar, se você ainda não está firme na presença do Senhor, aí você pede perdão a Deus e manda passar. É você e Deus, é você que tem que se examinar. Amém, irmãos? Estampe, por favor. Pai, diante do Senhor apresenta este pão que simboliza a tua carne. Pai, diante do Senhor apresenta este suco de uva que simboliza o teu sangue. Receba o pão, o corpo de Cristo, receba o suco de uva, o sangue de Cristo. Não coma, não beba enquanto nós não mandarmos. Esteja na presença do Senhor. Cristo já nos preparou o manjar e agora nos convida a cear. Permaneça sentado, por favor. Permaneça sentado. Isso. Cristo já nos preparou. Ele que nos comprou. E agora nos convida. A cear com celestial manjar, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Alguém está faltando pão, alguém está faltando suco. Vamos ficar todos de pé. O mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A voltar, seus peixes apanhados, aleluia. Mas Jesus nos manda outra vez. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe, é Jesus que os convida. A ceia vem cear, o mestre chama. Vem cear, mesmo hoje tu não pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E sedento se achar, vem aqui
Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura, vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida do pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. vencear o mestre chama, Vencear, o mestre chama, vencear. mesmo hoje tu podes, Mesmo hoje te pode saciar. poucos pães multiplicou, Poucos pães água em vinho transformou, o envio transformou. bem faminto, Faminto a Jesus vencear, aleluia, breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar, ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu, lá no céu irá cear em santa luz, vencear o mestre chame, vencear, o mestre chama, vencear. mesmo hoje tu te manda, Mesmo hoje te pode saciar. poucos pães multiplicou, Os pães multiplicou, água em o vinho vinho transformou. bem faminto, Faminto a Jesus vencear, Pai, em tua presença nós estamos e diante do Senhor nos colocamos. E agradecemos a Ti, meu Pai, por esse momento todo especial, que nós estamos assentados na mesa com o Cordeiro, para comer da sua carne, para beber do seu sangue, porque nós temos parte com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Senhor. Irmãos, pega o cálice com o pão e levanta aos céus. Aleluia. Nós estamos aqui renovando a nossa aliança de amar e de servir ao Senhor. Aliança essa plena. Pai, graças nós te damos. Mais uma vez te peço perdão por todos os pecados, consciente ou inconsciente. Ajuda-me, meu Pai, a me purificar cada vez mais. Oh, meu Pai, limpa-me dos pecados ocultos. Me purifica, Senhor, me santifica, meu Senhor. Ah, meu Deus, eu preciso muito do Senhor. Aleluia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Meu Deus, nessa carne que simboliza aqui o pão, foi colocada a nossa dor, a nossa doença, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, nosso castigo. E por cada ferida que o Senhor sofreu, nós fomos sarados. E nós agradecemos. Coma da carne, coma do pão, coma da bênção de Deus na sua vida. Aleluia. Levanta o cálice com o suco de uva. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes, que beberdes este em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oh Pai, esse suco de uva simboliza o teu sangue. O teu sangue nos purificou de toda a imundície e todo o pecado. O teu sangue nos comprou de volta para Deus. O Senhor morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida e uma vida abundante. Beba do sangue, beba da vida. Aleluias. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor eternamente. Oh, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de adoração. Bendito é o Senhor. Oh,
Glorificado seja o Senhor, Santo Deus, eterno Deus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Deus único, Deus verdadeiro. Nos glorifica, Senhor. Aleluia. Bendito o Cordeiro. Aleluias, 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 aleluias. Santo, santo. Bendito seja O Cordeiro. Que por nós, aleluia, por nós padeceu. Aleluia, louvado seja o Senhor. Bendito seja o seu sangue. Oh, glória. Glórias a ti, Senhor. Esse sangue lavar, Com roupas que tão altas são, roupas que tão altas são, os pecadores remidos, que perante o Senhor já estão. Aleluia, 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 aleluia. Declare, adore, glorifique algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado. Mais algo que a neve serei. mais alto que a neve serei. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profunda as chagas. Quão profundas as chagas que nos provam Quanto em amor. eis dessas chagas pureza Essas chagas para o maior pecador, aleluias. Pois que é mais alto que a neve. pois que mais alto que O teu sangue nos torna, Senhor, aleluia. teu sangue. Declare, igreja, declare, igreja, declare, igreja, algo mais que a neve. Declara, algo mais que a neve. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesse sangue lavado, aleluia. Esse sangue Mais alto que a neve serei, aleluia. Glorifica, exalta, glória a Deus, venha comigo. Confessar. Na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, Jesus. Deixa ele purificar também, ó Jesus. Ó, profundo das tuas pois mais alto que a neve. Pois que mais alto que a neve. Nos torna, Senhor. Teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia, algo mais que a neve. Mais que a neve. Algo mais que a neve. Mais que a esse sangue na palavra, mais alto que a neve serei. Mais alto que a neve.
Engrandecido seja o nosso Deus. Pai, graças nós te damos e te louvamos e glorificamos. E eu creio, meu Pai, nas tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Que todos digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Para Jesus, uma linda e maravilhosa salva de palmas. A Ele a honra, a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Aleluia. Pode sentar, por favor. A vontade é não parar, né, irmãos? A vontade de ficar mais na presença de Deus. Irmãos, só um minutinho aqui. Deixa eu me despedir do povo de casa, por favor. Dá só um minutinho. Irmãos de casa, você que quer nos ajudar, o nosso CNPJ é 3090803-000100. Igreja Internacional Graça de Deus. As contas, começando pelo Bradesco, ela é 3378-51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472-56098, dígito 7. Caixa Econômica Federal, 021-77-26-27, dígito 5. Agência do Itaú, 0406. Conta corrente, 76526, dígito 3. Agência do Santander, 3795. Conta corrente do Santander, 013-00-23-92, dígito 4. Você pode fazer na lotérica a sua contribuição. Convênio 3091-2065. Sai no nome do Show da Fé. Você pega os comprovantes, manda para o nosso WhatsApp, DDD 81, Recife, Pernambuco, telefone 3090